Boa noite a todos, obrigado por estarem assistindo essa videoconferência. Hoje nós vamos falar da máquina humana. Quais os motivos de ser chamada de máquina humana? Quais os componentes principais dessa máquina humana? Qual o objetivo desta máquina nessa existência? E a função, de cada componente desta máquina humana. Podemos começar com o tema falando de zona de conforto, padrão de comportamento, crença limitante e bolha de realidade. Por que podemos falar que zona de conforto, padrão de comportamento, crença limitante e bolha de realidade tem a ver com o tema? Zona de conforto, ela se relaciona com a rotina. Então, tudo aquilo que é rotineiro cria uma zona de conforto. Então, eu vou citar um exemplo de zona de conforto desde a infância e que vai se prolongando com o tempo, se a pessoa assim o deseja. Então, vamos colocar a situação de um filho na pré-adolescência, onde ele gosta de jogar muito videogame e fica o tempo todo jogando videogame. Isso é só um exemplo. Então, ele adora jogar videogame e ele vai criando uma zona de conforto em função disso, se os pais não têm uma disciplina com esse filho. Então, a mãe chega em um determinado momento que ela pede para o filho lavar a louça. E o filho, pelo fato de estar jogando, ele não se dispõe ou se indispõe a estar realizando essa atividade e ele vai criando automaticamente essa zona de conforto. Isso também cria um padrão de comportamento, porque sempre que a mãe pede para o filho fazer alguma coisa, ou o pai ele se nega, ou ele não quer sair dessa zona de conforto e ele acha muito interessante ficar só ali jogando videogame. Isso é só um exemplo, só para nós poder entender. Automaticamente, isso cria uma crença limitante. Então, qual que seria essa relação de crença limitante com padrão de comportamento e zona de conforto? Essa crença limitante, ela vai criando pelas reações que ele vai tendo e pela ação, no caso da mãe, nessas situações onde é pedido e o filho não atende o pedido. Então, chega um determinado momento que a mãe ou o pai, um determinado evento da vida, eles perdem a cabeça e falam para o filho: meu filho, você não serve para nada nessa vida. Então, com essa atitude da mãe de estar falando isso, ou o pai, isso cria uma crença limitante porque seria uma experiência ruim para ele. Então, vejam que eu não estou apontando para ninguém. Isso é só um exemplo. E em função disso, aí pode acontecer isso na escola, de em algum momento um professor também falar que o filho, que essa criança em questão não serve para muita coisa, pelo fato de estar fazendo coisas rotineiras e não querer prestar atenção na aula de repente. Isso é também um exemplo. E com o tempo isso vai criando uma bolha de realidade na vida da pessoa, Conforme ela vai seguindo a sua vida e vai acontecendo uma série de eventos, ela vai criando essa bolha de realidade porque isso fica no seu inconsciente. Então toda essa zona de conforto, padrão de comportamento e crença limitante. Então a pessoa ela vai sempre se deparar com questões que ela vai se colocar nessa bolha de realidade por essas experiências ruins, por ter sempre a mesma reação e sempre a mesma rotina. O que isso tem a ver com o assunto a máquina humana? Nós vamos estar vendo logo em seguida. Dando continuidade a essa segunda parte, nós vamos entender o mecanismo desta máquina humana em relação a um celular. Hoje, nós utilizamos um celular de alta tecnologia, com os seus componentes, tendo um processador, uma memória, uma placa-mãe, temos uma bateria, tem câmera de alta tecnologia nesses celulares. Então, temos um aparelho de alta tecnologia e temos, vamos dizer assim, uma alma para poder rodar todo esse mecanismo desse celular, todos esses componentes. Então,
realmente nós temos um aparelho, né, que faz coisas surpreendentes. E ele pode ser muito útil ou muito inútil, dependendo de quem estiver utilizando, é claro, né? E o que a gente observa na maioria das pessoas, não querendo generalizar, mas uma grande maioria nós observamos que utiliza o aparelho de forma não muito aproveitável, vamos dizer assim. Então, esse aparelho de alta tecnologia, né, ele muitas vezes é utilizado para entretenimento, para coisas, vamos dizer assim, né, não muito proveitosas, como eu acabei de falar. Então, a pessoa pega um celular de ponta e fica jogando joguinho, ou sites de entretenimento, enfim. Esse seria o lado ruim da utilização dessa tecnologia. Mas, por outro lado, ele pode ser usado de forma muito útil e proveitosa. Então, um celular desse, né, ele pode servir para mim me comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, né, ou para estar transmitindo uma mensagem para uma pessoa que esteja distante, de repente. Então, ele pode ser utilizado de forma útil, uma tecnologia avançada dessa. Mas a questão toda é que geralmente ele é utilizado para coisas né, não muito úteis, as quais fazem as pessoas viver um certo automatismo, né? Aonde, agora entra o que eu estava falando na primeira parte, aonde vai criando uma bolha de realidade, porque a pessoa passa todo o tempo apenas utilizando o celular e esquecendo do mundo. Então, hoje as pessoas se teletransportam. Então, ela atravessa uma rua mexendo no celular e quando vê, ela parou do outro lado da rua. Então, ela se teletransportou. Então, existe um certo... As pessoas vivem de forma que nem se fosse um zumbi, né? Então, ela tem ali aquele aparelho de alta tecnologia e fica naquele automatismo, né? Então, sempre fazendo as mesmas coisas. Então, ela passa horas e horas no Facebook e passa horas e horas no YouTube e muitas vezes se a gente vai perguntar o que ela estava vendo ou o que ela prestou atenção, muitas vezes ela nem se deu conta, ela nem sabe o que ela estava vendo. Então, isso demonstra, né? E eu não estou falando nenhuma novidade, de que existe um certo padrão de comportamento, um certo automatismo e uma bolha de realidade a qual a pessoa não consegue sair. Então isso está virando até uma epidemia, né? Então um aparelho de alta tecnologia ele é utilizado apenas para um fim. Então nós vamos estar entendendo a relação de um aparelho desse de alta tecnologia e de uma pessoa que utiliza, que na verdade não é muito diferente de ele se compara à utilização que ele faz desse aparelho. Então, tem algumas teorias futurísticas, né, que falam que as máquinas elas vão dominar o mundo, né? E pelo andar da carruagem, se nós não nos dermos conta, essas máquinas elas, né, de repente podem até chegar nesse ponto, né? E é por isso que nós estamos passando essa informação e tentando trazer uma consciência de uma sábia utilização dessa máquina para que ela seja a dominante nesse caso e que cumpra um fim e um objetivo de trazer uma ligação com o ser, com o seu íntimo, que seria a parte essencial, né, da nossa existência. Seria criar essa conexão, né, e ter uma função útil dessa máquina que somos nós, né, mas a máquina da mais alta tecnologia, a máquina top da top da top, e para que nós estejamos acima, né, de todos esses aparatos, né, e saibamos utilizar, né, esses aparatos. Então, essa seria a segunda parte dessa videoconferência da máquina humana.